olha aí, meu amigo, para surpresa de absolutamente ninguém, o governo federal registrou um déficit absurdo de 31,7 bilhões de reais apenas no mês de fevereiro. Resultado primário, isso aqui é resultado primário, não tem pagamento de juros da dívida, serviço da dívida nessa história aqui não. Isso é o valor primário, antes desses outros gastos que existem de fato, fazem a dívida pública subir, mas que não são considerados nesse resultado aqui. Ah, mas isso é uma melhora na comparação com o resultado de 2024, de fevereiro de 2024, porque o rombo foi de 58 bilhões, então tá melhorando, o governo tá evoluindo, certo? Certo? É claro que não, é evidente que não, porque tem uma pegadinha nessa história. Do que se trata? Do pagamento de precatórios que foi feito lá atrás de forma extraordinária e que puxou o resultado para baixo ainda mais. Já estava ruim, ficou ainda pior. Ou seja, tirando esse evento completamente atípico e forçado, nós temos um resultado pior do que o do ano passado, mostrando uma deterioração fiscal constante e crescente que vai arrastar o Brasil, é claro, como bem sabemos, para o buraco. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Que situação, né, meu amigo? Olha a situação em que nós estamos. Dá uma olhada aqui na comparação dos meses de fevereiro. Desde o governo Lula, o primeiro governo dele ali, o último ano do mandato, do segundo mandato, né? Do Lula, na verdade, não é do primeiro, até agora. E veja o nível de deterioração das contas públicas brasileiras. Isso aqui é importante frisar. De maneira geral, a dívida tem aumentado, o déficit, o rombo tem aumentado ano após ano. Veja que lá nos primórdios, na época do boom das commodities, o Brasil chegou a ter um superávitzinho pequenininho que foi prontamente revertido no governo Dilma Rousseff no decorrer desse governo, até chegarmos nessa época da crise econômica, que fez com que, de fato, o rombo fosse ainda maior. Estes valores aqui não estão atualizados, então são valores da época, não foram trazidos a valor presente. Então leve isso em consideração na comparação. Mas veja, por exemplo, que o rombo para o mês de fevereiro de 2024, né, que tá aqui, eu vou tirar minha cara aqui só pra gente ver esse rombo, né? Tá aqui o rombo de fevereiro de 2024, foi de quase 60 bilhões de reais no ano passado. É uma coisa completamente atípica, conforme eu falei, né? Mas mesmo 2023 já tinha sido um resultado terrível, olha isso. Deve ter mais ou menos aqui uns 40 bilhões de reais de déficit, lembrando, valores da época, não são valores corrigidos. Então, o resultado no governo Lula é sistematicamente muito ruim. Olha, está muito acima da média do rombo na época do governo Bolsonaro. E sim, todos os 4 meses de fevereiro do governo Bolsonaro foram deficitários. Agora, é importante frisar que esse mês, ok, fevereiro de 2020 ainda não podemos considerar pandemia de fato, mas esse fevereiro de 2021, sim. Então, meio que não dá para levar isso aqui em consideração. E na média você pode ver também que o déficit durante o governo Bolsonaro foi menor do que o governo no governo Dilma Rousseff, melhor dizendo, né? Voltando com minha cara feia aqui. Pois bem, veja então a deterioração econômica que se abate sobre o país de maneira geral. Agora, na comparação com o ano anterior, a gente tem que entender o que realmente pesou nessa história. Eu trouxe aqui uma notícia lá de março, final de março de 2024, um ano atrás, com o resultado, a análise do resultado fiscal do governo referente a fevereiro daquele ano. E olha, 58,4 bilhões. Reforço, estamos diante aqui, né, de um resultado sem correção. Aqui é só o arredondamento, provavelmente, do valor, mas sem correção. O valor é por inteiro aqui, né? Que eu saí da imagem aqui. Pois bem, agora, olha só, a comparação levando em consideração o que é mais importante, que são os fatores atípicos. Então, o pessoal do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, que é o secretário, era secretário na época, continua sendo, ele fala a respeito do grande problema aqui dessa história,
que é a questão dos precatórios, que foram pagos em uma quantidade absurda, né? 30 bilhões de reais de antecipação de pagamento de precatórios. Então eles pagaram antecipado, podiam ter diluído isso de maneira geral, e ele falou que isso aqui é um impacto que aconteceu e que não iria se repetir porque eles quitaram completamente essa conta, 30 bilhões de reais então nesse resultado. Ou seja, se o resultado foi negativo 58 bilhões de reais, o rombo foi nesse patamar, se tirarmos 30 bilhões de reais dá 28 bilhões de reais em fevereiro do ano passado, tirando esse fator atípico exclusivo daquele mês. Ou seja, o rombo deste ano foi maior do que do ano passado na prática. Pois é, meu amigo. Ok, que nós podemos dizer, podemos argumentar, que se a gente corrigisse pela inflação, o rombo do ano passado ficaria maior, ou parecido. Não faz tanta diferença assim. Essa é a verdade. Os valores estão muito próximos, o resultado fiscal está muito próximo. Isso, com o governo aumentando impostos, igual aumentou pra caramba no decorrer do ano passado, isso com o governo cortando gastos, supostamente como ele cortou, tirou ali do Bolsa Família e tudo mais, e isso com o governo sem o orçamento aprovado, tendo que restringir uma série de gastos. Ainda assim, o resultado está mais ou menos parecido com o do ano passado, se a gente desconsiderar o fator precatórios. Ou seja, a tendência é que no decorrer do ano, conforme fatores de receita atípicos que aconteceram em 2024 não se repetirem neste ano, que provavelmente não vão se repetir, nós veremos um cenário de deterioração econômica acontecendo no Brasil. Aí, meu amigo, você sabe para onde que esse barco vai, né? Para a cachoeira, para afundar por completo. É uma situação bastante ruim de fato aqui, embora, né, o pessoal comemore. Fale aqui que não, melhorou pra caramba o resultado aqui, né? 48,3% de queda real, considerando a inflação, melhorou pra caramba. Tá luxo agora, né? Tá top. Até porque o governo tá com um superávit de 53 bilhões de reais no primeiro bimestre, porque houve uma arrecadação recorde no mês de janeiro, que é outra falcatrua também que eu já expliquei aqui no canal em outro vídeo que eu vou deixar relacionado no final desse para você assistir e se situar nesse assunto. O fato é que nada mudou em matéria fiscal. Isso aqui é a síntese do maior problema que nós temos hoje no Brasil, que é justamente a falta de confiança na intenção do governo Lula de melhorar o resultado fiscal no Brasil. Não há uma tendência de queda no rombo, no déficit, não há uma tendência de melhora nas contas públicas, no equilíbrio, no balanço. O governo nem precisava apresentar superávit nesse momento para convencer o mercado, ele precisava apresentar um resultado positivo, um resultado melhor, um resultado que demonstrasse que de fato há um interesse, há um investimento em tempo, em esforços, em recursos para tornar as contas públicas mais equilibradas. Isso não existe na prática, o governo não está nem aí para absolutamente nada, e é por isso que estamos vendo o mesmo filme se repetindo. A dívida pública brasileira vai disparar, o real vai continuar perdendo o valor, os preços vão continuar subindo, porque no fim das contas isso é mais dinheiro circulando na economia sem uma contrapartida da produção, e aí a economia brasileira vai para o saco ainda mais rápido. Vou deixar recomendado aqui então para você continuar assistindo no meu canal o vídeo em que eu falo do superávit recorde do mês de janeiro, que é uma enganação, que é uma engabelação. Para você continuar assistindo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.